Amém, amados? Glória a Deus, então. Então, antes de eu começar, eu também quero orar por nós, pelo culto, pela palavra, para que Deus possa estar nos usando, para que o Senhor possa estar falando com a igreja, falando ao meu coração, porque em primeiro lugar eu me coloco diante dele, porque sem ele nós não somos nada. É só pela graça e pela misericórdia do Senhor que a gente sobe nesse púlpito, porque é só ele. Eu sempre digo, Deus, é pela tua misericórdia, se não for debaixo da tua presença, Senhor, não permita que eu suba no púlpito. Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Deus, eu quero colocar, Deus, a minha vida diante do teu altar, Senhor. Deus, eu apresento a tua palavra, Pai. E apresento a minha vida, Senhor. E apresento, Deus, a tua igreja que está aqui, Pai. Deus, que a tua palavra, Deus, possa cair em nosso coração, Pai. Deus, que nós possamos realmente, Deus, estar com o nosso coração aberto para ouvir a tua palavra, Senhor. Deus, e eu me coloco como instrumento nas tuas mãos, como um vaso, Deus, nas tuas mãos, Pai. Por isso, Deus, fala com a tua igreja, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amados? Então, o tema de hoje, amados, saiba como aliviar o teu fardo, ou o teu peso, ou aquilo que tem nos sobrecarregado. E eu quero então trazer o texto de Mateus 11, 28 a 30. Vamos abrir lá? O irmão vai colocar lá também. É um texto bem conhecido. É uma palavra que Deus tem ministrado ao meu coração já faz dias. Mas é algo que toca nossas vidas. E que nós possamos aprender com esta palavra. Como agir. E como entregar as nossas fardos, o nosso peso sobre a cruz do Senhor. Que nós possamos entregar a Ele tudo aquilo que nós temos sobrecarregado e que muitas vezes nós temos dito que não conseguimos mais carregar esse fardo ou esse peso. Vamos ler lá o que diz lá? Então, diz assim: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Daí eu pergunto para você ou para nós nessa noite: quem não gostaria de trocar de fardo com Cristo? O Senhor fala que o fardo dele é o quê? Leve e suave. Mas tem algo que Deus também tocou no meu coração, quando ele diz assim: o caminho com Deus nós vamos precisar aprender que nem tudo nós controlamos. Por isso do fardo. Nós precisamos aprender que o resultado não depende de nós. E nós precisamos aprender que o resultado que depende de nós é nós fazer aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Isso sim depende de mim e de você. Porque muitas vezes o Senhor tem colocado algo sobre as nossas mãos. E nossas atitudes têm feito com que nós nos frustramos. Nós nos frustramos. E daí nós pensamos muitas vezes: será que foi Deus que falou? Será que foi o Senhor que colocou isso sobre a minha vida? E daí nós começamos a se sobrecarregar. E começamos muitas vezes a duvidar se foi o Senhor. Se veio do Senhor. Se a palavra do Senhor é para nós, é para mim. Se aquela palavra foi para mim ou se a palavra foi para outro. Porque muitas vezes nós pensamos: esta palavra não era para mim. E nós não recebemos. Porque estamos sobrecarregados. E pensamos que não vamos mais suportar mais um cargo. Eu quero dizer para você que tudo aquilo que o Senhor dá para você fazer é leve e é suave. Sabe o que é pesado? Hoje à tarde, meditando, Deus ministrou muito ao meu coração. Muitas vezes, amados, a gente se sobrecarrega com as atividades do mundo, com o nosso trabalho, nossos afazeres, e tudo aquilo que vem para nós fazer ali fora, a gente faz e nunca termina.
Chega no final do dia, a gente está ali cansado, sobrecarregado, e a gente vai descansar, a gente pensa assim, puxa, eu acho que eu vou parar com algumas coisas. E o pior de tudo, que sabe qual é a primeira coisa que a gente pensa em parar? Com as coisas do Senhor. A gente não para e pensa, eu vou deixar algo que eu estou fazendo que está roubando todo o meu tempo. A gente pensa, vou deixar algo, mas vou deixar as coisas do Senhor. Porque a gente põe a culpa que o peso está aí na célula, o peso é tu está vindo para o culto, o peso é você fazer o serviço da obra do Senhor. Tudo isso é pesado. Sendo que quando a gente chega para fazer a obra do Senhor, a gente já está cansado e sobrecarregado. Mas nós esquecemos de entregar este fardo sobre o Senhor. Porque o Senhor fala para nós vir até Ele e pegar o jugo, ou a canga, o fardo que Ele tem sobre nós. E este jugo, este fardo é leve e é suave. Então aqui eu anotei 3 pontos. Primeiro deles é ir até Ele como você está. Nós precisamos aprender a ir até o Senhor como nós estamos, transparente. Porque a palavra do Senhor diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Mas muitas vezes a gente chega diante do Senhor, não claro, Deus conhece, Deus sabe o que tem ocupado o meu tempo, o que tem me cansado. Mas nós queremos chegar diante do Senhor como a gente chega, às vezes, para um amigo. A gente não quer chegar diante do Senhor realmente como está. Porque a gente pensa assim, Deus vai se preocupar comigo? Deus tem tanta coisa para fazer. Será que Ele está interessado naquilo que tem me incomodado? Naquilo que eu tenho me sobrecarregado? A gente chega diante do Senhor, como muitas vezes a gente chega diante de um amigo, que a gente chega e pergunta assim, tudo bem? Tudo bem. E você sabe que não está tudo bem. Você sabe que não está tudo bem. Mas a pessoa diz tudo bem. Porque ela não quer nos preocupar. Muitas vezes ela não quer nos preocupar. E muitas vezes a gente pensa, por que eu vou preocupar Deus? Como se Deus se preocupasse com algo tão simples. Mas que para nós está sendo causado um peso. Mas a gente pensa, não, mas Deus não vai se incomodar com isso. E a gente começa a sentir pena de nós mesmos. Coitadinha de mim. Ninguém está vendo o que eu estou sofrendo. Ninguém sabe o que eu passo no meu quarto. Sentindo pena de si mesmo. Deus não tem pena de ninguém, amados. Deus tem graça. Deus tem misericórdia. Deus tem renovo. Nós precisamos aprender a chegar diante do Senhor com aquilo que nós somos realmente. Com aquilo que nós sentimos. Quer alguém que te ouve verdadeiramente? E não vai te criticar, mas vai te entender? É o Senhor. É o Senhor. Ele nos ouve. Ele diz que Ele está ali com o ouvido dele atento ao nosso clamor. Nós só precisamos aprender a chegar até Ele. E chegar como nós estamos. Muitas vezes nós chegamos diante do Senhor assumindo que estamos cansados. Mas nós não saímos dos nossos rituais religiosos, que só nos cansam. Porque eu faço por obrigação, eu não faço por amor. Quando eu não fizer por amor, vai ser peso. Tudo aquilo que eu faço apenas por obrigação, ele se torna um peso. Estou cansado? Vou dizer para vocês que eu também canso. E bastante, não é pouco não. Mas eu tenho ido diante do Senhor. E Deus sabe quais são as minhas queixas. Porque essa semana 2 pessoas pediram como é que você está. Eu estou bem.
Falou, tenho orado por você. Eu falei, que bom, glória a Deus. Daí ela falou assim, mas e como é que tá lá na tua casa? Nós estamos cuidando do vô e da avó. Falei, tá pesado? Porque a gente sabe que é pesado. Cuidar de duas pessoas com dificuldades, que precisam de ajuda o tempo todo. Não é fácil. Mas eu digo, eu faço por amor. Porque o Senhor fala assim, tudo que vier a tuas mãos para fazer, faça e faça por amor. Eu escolho cuidar deles. Eu escolho. Mesmo não sendo fácil, eu vou e falo, Deus, eu preciso do Senhor. Porque eu preciso. E quem pode me aliviar? Ele. Quem pode me dar força, renovo todas as manhãs, é o Senhor. E Ele faz isso por mim e por você, quando nós chegamos diante do Senhor. Então, para Ele, você pode ser bem claro. Você pode falar, Ele vai te ouvir. E Ele vai trazer o renovo que você precisa. Porque todas nós precisamos. E nós temos que saber que aquilo que não nos traz peso é a obra do Senhor. A não ser que eu faça religiosamente. Daí sim é pesado. Mas quando eu escolho fazer, não é pesado. Segundo ponto que eu coloquei aqui. Saia das suas verdades pessoais. Saia das tuas verdades. Quantos de nós não abrimos mão de muitas coisas porque nós achamos que nós estamos certos? Porque isso aqui é verdadeiro. E daí porque eu penso que é verdade, que é o correto, que é o certo, eu não vou abrir mão. Mas nem sempre aquilo que eu penso que é verdade é. Porque muitas vezes eu vejo de um lado, mas o Senhor está vendo o quadro completo. Eu não. Então eu tenho que buscar no Senhor. Me mostra o quadro completo. A realidade qual é verdadeira. Porque eu preciso, Deus, não julgar sobre a minha verdade. Porque a minha verdade nem sempre é verdade. Amém? Ou é. Ou você sempre tem razão. Não, nem sempre nós temos razão. Nem sempre. Porque muitas vezes, quando a gente fala como uma desculpa. Porque se nós for analisar no fundo, a gente vai ver que a gente está dando uma desculpa para não dar o segundo passo. E nós precisamos aprender a ir ao Senhor com sinceridade de coração. Saia desse jugo que nós mesmos nos colocamos. Porque o Senhor diz lá no 29, versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo, aprender de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Então nós precisamos aprender com o Senhor, sair dessa escravidão que nós nos encontramos, que nós nos colocamos, porque é nós que nos colocamos. Daí muitas vezes a gente pensa, puxa, eu estou assim por causa de fulano, ou por causa do meu inimigo. A gente usa o nosso inimigo, Satanás, como o culpado de tudo. Quero dizer para você que o maior inimigo nosso é o nosso eu. O maior inimigo teu é o teu eu. Mais do que Satanás. Porque ele te pega pelas tuas inverdades, pelas mentiras, pelas desculpas. Porque Satanás não pode fazer nada, nada contra nós, se nós não dermos legalidade para que ele possa usar contra nossas vidas. Então, se ele tem colocado o peso sobre teus ombros, pare e pense. Se não está na hora de nós chegar diante do Senhor como nós estamos e sair debaixo desse jugo que nós mesmos nos colocamos. O que é um jugo, amado? É uma canga. Acho que aqui a maioria sabe o que é uma canga. Uma canga é colocada sobre dois bois. Que para quê? Para lavrar a terra, para puxar algo. Essa é uma canga.
E muitas vezes a gente vê assim, que se tu colocar dois animais puxando ou arando a terra, um mais forte do que o outro, qual que vai sofrer mais? Quem que vai fazer mais força? Mas se esse que é bem forte, se basear, para quem vai sobrar para puxar? Porque eles também fazem essas manhas. Se você não pegar lá o chicote, ó, né, Kleber? Muitas vezes eles não querem andar. Porque muitas vezes a gente coloca esse jugo, essa canga desigual, parceiros desigual. Mas ele se torna mais pesado ainda. Eu quero dizer para você que nesse jugo, nós estamos sempre. Sabia? Que nós estamos sempre debaixo de um jugo. Do Senhor ou de Satanás. Nós estamos debaixo de uma canga dessas. O Senhor nos ajuda a levar a carga. Satanás trava e joga o seu peso sobre os nossos ombros. Então nós temos que buscar no Senhor, dizer, Deus, eu escolho. Porque sair do jugo de Satanás é escolha. Não é Deus que vai chegar e vai nos tirar deste jugo. Muitas vezes a gente está esperando Deus chegar e nos tirar desse jugo. Dessa canga. Quero dizer para você, Deus não vai tirar ninguém. Infelizmente. Porque você tem que decidir sair. É você que tem que escolher andar junto com o Senhor. Deus não nos obriga a fazer nada. São escolhas. Nós podemos escolher estar debaixo desse jugo, dessa canga. Ou podemos escolher estar junto com o Senhor. Porque o fardo dele é leve e é suave. E este jugo, amados, que Satanás tenta jogar sobre nós, é o fardo do pecado. Mas quero dizer para você, Jesus já pagou o preço deste fardo do pecado. Para todos que chegarem a Ele. Esse preço já foi pago. Então nós não precisamos mais carregar. Esse peso dessa carga, que Satanás lança sobre os nossos ombros, ou que nós mesmos muitas vezes lançamos sobre os nossos ombros. Porque nós muitas vezes nos cobramos. Vocês sabiam que às vezes a gente se cobra demais? E daí a gente começa a colocar peso em cima dos teus ombros. Porque você começa a cobrar algo que você não consegue fazer. E daí a gente começa ainda a julgar os outros, porque a gente não consegue fazer. A gente começa a medir os outros. A gente começa a dividir essa carga com o irmão. Querendo jogar esse peso para o irmão, porque eu não estou conseguindo carregar. Sendo que essa carga é minha. E a gente começa, não, mas é por causa de fulano. É por causa de ciclano. Quer dizer, o teu fardo é teu. E quem pode aliviar você, livrar você deste fardo, é o Senhor. Então não jogue o teu fardo sobre os teus irmãos. Não coloque peso sobre a vida dos outros. Você pode chegar assim diante do Senhor. Dizer, Deus, eu não aguento. Ele pode te livrar disso. Mas não jogue em cima dos outros. Busque a direção do Senhor. Busque aprender com o Senhor. Porque o Senhor diz que Ele é o quê? Manso. Humilde de coração. Que é ser manso, amado. É ser gentil consigo mesmo e com os outros. Aquela pessoa que não consegue ser gentil com os outros. Primeiramente, ela não é gentil nem com ela mesma. Sabiam disso? É uma pessoa que já está, muitas vezes, amarga. De tanto peso que ela sobrecarrega. E daí, ela jamais, por mais que ela se esforce, ser gentil com os outros, ela não vai conseguir. Porque ela está debaixo de um fardo
que ela está carregando e que ela não se livra. Eu digo ela, mas é ele também, porque tem muitos homens. Então nós precisamos aprender, né, a ser manso de coração, humilde de coração, simples. Aprender com ele o que é ser manso. Nós precisamos aprender o que é ser manso, amado. Aprender com gentileza. Por favor. Hoje em dia, dificilmente você vê, por favor, dá licença. Espera, eu quero passar. Tu não está vendo que eu quero entrar? Não. Cadê a gentileza? Cadê o por favor? Dá licença. Obrigado. Hoje dificilmente você vê um obrigado. A gente acha que os outros têm obrigação de nos servir. De fazer as coisas por nós. Ninguém tem obrigação de nada. Se ele fez, agradeça. Seja gentil. O Senhor era gentil, manso, humilde. Humilde de coração, coloquei aqui. Se sujeite para receber autoridade. Se sujeite debaixo de autoridade para receber autoridade. Isso é ser humilde de coração. A gente quer autoridade. Mas a gente muitas vezes, nós não queremos se sujeitar às autoridades. Se nós pegarmos Jesus, amados, Jesus tinha toda a autoridade do mundo. Mas ele se sujeitava à autoridade do Pai. Mas nós, muitas vezes, não queremos se sujeitar a nenhum tipo de autoridade. Quando alguém pede algo para nós, às vezes a gente até faz, mas lá no fundo a gente pensa, quem que pensa que é? Que está mandando. Não é se sujeitar à autoridade. Isso é fazer por obrigação. E aí o fardo fica pesado. Mas quando nós sujeitamos à autoridade, quando nós somos humildes de coração, as coisas vão ser bem mais simples para nós fazer, para nós resolver e para nós dar cabo daquilo que Deus colocou sobre as nossas mãos para fazer. Amém? E para também outra coisa que eu coloquei aqui, ó. O terceiro ponto, na verdade, né? Creia que ele está disposto ou ele quer se envolver com você, o Senhor. Mas ele só vai se envolver com você ou comigo se eu me envolver com ele. O Senhor quer se envolver com nós. Ele se preocupa. Se preocupa não. Ele nos ama. Porque o Senhor não se preocupa. Mas ele nos ama. E ele quer se envolver conosco. Mas ele quer que eu me envolva com ele. Ele quer que você se envolva com ele. Ele quer que você busque a presença dele. Ele quer que nós buscamos. Porque o texto que o Roberto leu lá atrás, ele está lá atrás, ele fala que Deus se deixa se revelar ou se conhecer quando nós buscarmos ele verdadeiramente. Às vezes a gente diz assim, eu não conheço Deus. Eu não sei qual é o propósito que Deus tem sobre a minha vida. Muitas vezes nós não sabemos qual é o propósito de Deus, por que que Deus me chamou, por que que eu estou aqui na igreja, o que que eu estou fazendo. Porque nós não se envolvemos e não deixamos ser envolvidos pelo Senhor, pela presença do Senhor, pela glória do Senhor, que é tão bom, tão maravilhoso. Hoje à tarde, enquanto eu orava, gente, que maravilhoso sentir a presença do Senhor. Que maravilhoso se sentir assim, envolvido pela glória, pela presença do Senhor, amados. Eu digo, não tem preço. Não tem preço. Então se envolva com o Senhor, busca a sua presença, busca a sua graça.
Busca levar e conhecer o Senhor, porque o seu jugo é suave. E o Senhor diz para nós andarmos segundo as nossas forças. Satanás nos cobra nós andarmos segundo as forças dele. Porque ele vai cada vez pondo mais peso. Mas o Senhor, ele dá liberdade para nós andar segundo as nossas forças. Então nós temos que buscar Deus, me dê força. Senhor, eu quero estar envolvido com a tua obra, Senhor. Essa semana teve alguém que me ligou e falou assim: pastor, eu quero me envolver. Pastor, eu quero fazer algo. Eu não quero ficar parado. Se precisar, pastor, até para limpar o banheiro, você pode me chamar. Meu Deus. Como é bom saber que tem pessoas que querem se envolver. Diferente de muitas pessoas que não querem nem saber de nada. Eu vou para o culto e está ótimo. Eu não me incomodo com nada. Eu não vou ser cobrado de nada. Eu não preciso me sujeitar a nada. Eu só vou receber. E eu pergunto, até quando? Até quando nós não vamos se sujeitar ao Senhor, ao chamado que o Senhor tem nos dado? O Senhor não nos chamou para nós ficar aqui sentado num banquinho, não, amados. O Senhor nos chamou para ir e fazer discípulo. O Senhor nos chamou para evangelizar. O mundo está indo para o inferno e nós estamos aqui sentados, dizendo assim, tá bom assim, não me incomodo com nada. Vocês acham que Deus não vai nos cobrar? De nós ficarmos sentados de braços cruzados enquanto o mundo está indo para o inferno? Será que não era hora de nós levantar dessas cadeiras e dizer, Senhor, conta comigo porque eu estou aqui? Chega de ficar aí sentado. Está na hora de nós se mexer, amados. O mundo está gemendo. E a gente diz, eu não aguento mais. O que tu não aguenta? O que você não está aguentando? O peso do pecado? Da murmuração? Da reclamação? Porque o fardo do Senhor é leve e é suave. O Senhor não coloca peso sobre aquilo que nós não conseguimos carregar. Tudo aquilo que o Senhor coloca sobre as nossas mãos é porque Ele sabe o que você pode fazer. E nós não fizemos porque nós somos covardes. Nós não queremos nos envolver, queremos ficar sentadinho de boa, recebendo, só recebendo. Até quando? Sem se importar com o irmão que está indo para o inferno. Sem se importar com a nossa casa que está indo para o inferno. Porque eu não quero me envolver. Chega. Está na hora de você levantar. Tomar uma posição de filho, de filha, de crente. De homem e mulher de Deus, que diz, eis-me aqui, Senhor, conta comigo, porque o teu fardo é leve. E o Senhor vai me ajudar a fazer a tua obra. Eu não vou fazer pelas minhas forças. Eu vou fazer conforme o Senhor me direcionar. Mas eu estou aqui, conta comigo, Senhor. Conta comigo. Diz o Senhor fazer, para você ouvir essa voz. Conta comigo. Coloquei aqui. Não despreze os pequenos começos. O Senhor nos prova para aprovar. O Senhor nos prova para aprovar. Quando permanecemos nele. O Senhor nos prova, amados. Ele não nos tenta. Porque o Senhor não nos tenta. Mas Ele nos prova. Para nós sermos aprovados. Para fazer aquilo que Ele nos chama. Olha o que diz Mateus. Aguarda 6, 25 a 27. Pode colocar lá, meu irmão.
Porque hoje nós estamos num tempo bem difícil. Num tempo onde a gente anda ansioso por tudo. É ou não é? Vamos ler o que diz lá? Por isso vos digo, não esteja ansioso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida maior que o alimento, o corpo mais do que o vestuário? Olha para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai Celestial os alimenta. Não vale vós muito mais que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua vida? Agora aqui eu pergunto para nós. Quando nós estamos ansiosos, nós conseguimos mudar a situação? Pela nossa ansiedade? Pelas nossas angústias? Você consegue mudar alguma coisa quando você está assim? O Senhor fala que da mesma forma que Ele cuidou e Ele cuida das aves do campo, Ele vai cuidar de nós. E por mais que eu possa andar ansioso de várias maneiras, por várias situações, eu não vou poder acrescentar em nada, mas só vou dificultar mais ainda a minha vida. Porque a ansiedade nos paralisa. A ansiedade faz com que nós não avançamos e não prosperamos naquilo que o Senhor tem confiado a nós. Então o Senhor nos ensina a descansar nele. Descansar no Senhor. Porque o Senhor diz também, basta cada dia o seu mal. Que está lá em Mateus 6, 33 e 34. Vamos ler lá? Esperar o irmão colocar lá para nós. Olha o que diz lá. Mas buscai em primeiro lugar o reino, o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquiete, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então nós precisamos fazer o que aqui, amados? Buscar em primeiro lugar o que? O seu reino, a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós não podemos nos inquietar com as coisas de amanhã. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Mas eu sei que o amanhã pertence ao Senhor. E se eu estiver nele, meu filho, a vitória é certa. Se eu não estiver, eu ficar inquieto também não vai resolver em nada. Vai fazer eu perder uma noite de sono. Então nós precisamos aprender no Senhor, descansar nele, confiar nele, buscar. Busca-me. Busca-me. O Senhor está chamando não. Ele quer que nós buscamos Ele. Ele tem anseio por nós buscarmos, por nós termos intimidade com Ele, para que Ele possa se revelar a nós, para que nós possamos saber qual é o propósito do Senhor sobre nossas vidas. E basta cada dia o seu mal. Não coloque jugo, canga. E não carregue esse jugo que você não consegue carregar. Não carregue. Entregue nas mãos do Senhor. Porque o jugo do Senhor é diferente do jugo do mundo. Porque o jugo do Senhor, ele é leve e ele é feito, não é feito com exigência ou legalidade, legalista. Os fardos que o Senhor coloca sobre nossas vidas. Ele é debaixo do amor, da graça e da direção. O fardo que é insuportável para nós é o fardo do mundo. Mas o fardo do Senhor para nós, ele é graça, ele é amor, ele é justiça. E ele nos sustenta, ele nos dá direção. E ao aceitarmos esse jugo, nós temos que nos submeter à sua autoridade com amor, gratidão, reconhecendo que ele é o único que pode nos libertar do fardo do pecado e nos conduzir a um descanso verdadeiro.
Ele é o único. Ele é o único que pode nos dar esse descanso, esse renovo que eu preciso. E Tiago 4,7 ele diz assim: sujeitai, pois, a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Mas muitas vezes eu brinco com meu marido e digo assim: amor, o pessoal está se sujeitando a Satanás. E não está se sujeitando a Deus. É ou não é? Deus diz: sujeite-vos a Deus. Resista Satanás. E ele fugirá de vós. Então nós temos que aprender que nós temos que nos sujeitar ao Senhor. Ouvir a sua direção. Ouvir o seu propósito. Como que eu vou saber ouvir o propósito de Deus? Amados, hoje enquanto eu estava orando, eu estava ali na cozinha orando. O Josi tinha saído com o avô e com a avó. Ele falou: vamos, falei, não, vou ficar para aproveitar porque eu gosto de orar quando eu estou sozinha. Orar, estudar. Eu estava ali. Sabe o que é tu ouvir um choro? Um socorro assim? Assim, meu Deus. Eu levantei, fui lá na porta da frente para olhar, para ver se eu via se alguém estava passando, reclamando, chorando, alguma coisa assim. Não vi nada. Falei, meu Deus, será seu Senhor? Porque eu ouvi, gente. Sabe o que é tu ouvir? Peguei e fui lá atrás, na porta de trás, abri a porta de trás, olhei tudo. Não vi nada, não vi ninguém. Daí eu comecei a falar: Deus, é o Senhor que está falando, o que o Senhor quer falar? Porque como é que tu vai ouvir algo do nada? Sabe o que é isso? É o gemido do mundo. O povo gemendo. E a gente de braços cruzados. O mundo gemendo, amado. É vidas clamando, gritando por socorro. O mundo clama por socorro. E cadê nós? Sentadinho no sofá, assistindo uma TV, assistindo uma série. E pensamos assim muitas vezes: não tenho nada a ver com isso. Isso não é comigo. E você não consegue se sentir a dor do mundo. O peso que o mundo está, que o povo chega a estar gemendo. Eu senti isso hoje à tarde, amado. Senti que eu levantei, eu estava ali orando. Eu levantei e fui lá fora ver. O que era aquilo? Se era alguém que passava chorando e não tinha ninguém, amado. Este é o fardo que o mundo tem carregado. Mas o Senhor diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Eu não sei como é que você está hoje. Não sei como é que está teu coração. Como é que é o peso que você tem sentido. Qual é a tua ansiedade que você tem se preocupado, carregando e não consegue se livrar dela. Mas eu tenho uma resposta para você. Venha até o Senhor. E venha como você está. Não é porque você é líder, não é porque você faz tempo que está na igreja, não é porque você chegou hoje, que às vezes a gente não está assim. Cansado, sobrecarregado, angustiado. Nós precisamos chegar até o Senhor. E eu quero convidar você a ficar em pé.
Quero convidar você a colocar a tua vida agora diante do altar.